Eu os observei cambaleando à beira do precipício entre a vida e a morte. O vazio os clamava para seu abraço trêmulo. A pobre alma jazia ferida na maca, os choros correndo pela camisa xadrez rasgada e pelo tecido amarelo sobre o qual estava deitada. Ela estendeu a mão, talvez para uma divindade, até mesmo uma prece. Falaram comigo, nada além de um sussurro, enquanto suas mãos roçavam meu uniforme, deixando rastros de sangue ali. Agarrei a mão deles enquanto o látice das minhas luvas rangia contra o líquido fresco. A voz do médico ecoava ao meu redor enquanto ele suturava o ferimento no peito. Vai ficar tudo bem, eu disse, demonstrando o máximo de confiança que pude. Vi um sorriso fraco surgir no canto dos lábios deles enquanto fechavam os olhos. Pronto, entrei em ação, empurrando a maca para dentro da enfermaria. Verifiquei o pulso e a pressão arterial, ambos muito baixos para a morfina. Administrei rapidamente uma dose de solução salina e observei o golpe mortal que atingira seu peito começar a cicatrizar rapidamente, enquanto o tendão se recompunha com delicadeza, mas eficiência. A frequência cardíaca se estabilizou e a respiração irregular do paciente se acalmou. Dei alguns passos para trás, deslizando contra a parede e sentando-me ao lado dos meus colegas. O médico riu. Sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Essa pessoa havia sido atingida por uma entidade insensível tão profundamente que a marca estava gravada em suas costelas. Se pudéssemos salvá-las, poderíamos salvar tantas outras. Poderíamos ajudar todas as pobres almas que vagam para fora do nível 0 e além. Poderíamos realizar milagres aqui nestas salas. Poderíamos salvar vidas que não deveriam ser salvas. A cura dessa pessoa mudou tudo. Finalmente tínhamos um método real de salvar vidas, além de grampeá-las. Além de salvar pessoas da morte certa, isso abriu a possibilidade de grandes cirurgias e todos os tipos de cuidados avançados. As possibilidades eram infinitas. Talvez todos nós possamos sair daqui vivos. Bom dia, gente. Como é que vocês vão? Hoje, a pedido de inscrito, eu vou explicar o nível 1.3 para vocês. Maglinance, ou em português, Maglinidade. Dificuldade de sobrevivência 0. Seguro, protegido e desprovido de entidades. O nível 1.3 possui aproximadamente 2,5 km² de salas e corredores brancos, com um piso de ladrilhos feitos de um material desconhecido, mas liso, quase macio ao toque. As superfícies desse subnível não podem ser manchadas por sujeira, e quando são danificadas, se regeneram gradualmente. O layout do nível em si é o longo corredor branco, que tem uma bifurcação. Cada caminho leva a uma das 16 grandes salas, que contém suprimentos e equipamentos médicos, ou uma área vazia, chamada de zona de desintoxicação. Esse nível é muito popular entre as pessoas doentes e feridas, porque se expor a essas zonas de desintoxicação faz com que você se cure rapidamente. Desde infecções até mesmo ossos quebrados podem ser rapidamente curados se você entrar nas salas de desintoxicação. Pacientes que se expõem às zonas de desintoxicação geralmente voltam com o sistema imunológico fortalecido e uma saúde num geral bem melhor. Por ser um lugar muito cobiçado, o MEG protege a entrada desse subnível. Bases, comunidades e postos avançados. A ala. A ala é basicamente um hospital improvisado no 1.3. Ele está posicionado em todas as 8 zonas, e os médicos vão lá fornecer socorro e ajudar as pessoas nas zonas de desintoxicação. Ainda assim, é necessário o auxílio deles, porque venenos e patógenos são limpos em poucos minutos, mas as doenças graves e doenças terminais podem levar dias ou até semanas para você conseguir se curar. É recomendável que você espere o atendimento médico antes de entrar, porque senão seus ferimentos e ossos quebrados podem cicatrizar incorretamente. Muitas pessoas relataram de queimação e dor aguda até que os ferimentos terminem de cicatrizar completamente. Ainda assim, doenças congênitas não podem ser limpas. Doenças congênitas são aquelas que vêm desde o nascimento, tá? Então, mesmo com todas essas propriedades curativas, o 1.3 não seria nada sem o auxílio dos médicos ali dentro. Entradas. A única entrada do 1.3 é o no-clip numa parede branca, perto da base alfa no nível 1. Saídas. É possível voltar para o nível 1 usando o no-clip em qualquer uma das extremidades do corredor principal.
E aqui, olha que beleza, nós temos um documento adicional. Aviso: o MEG reclassificou esse nível como zona morta. Somente agentes autorizados podem entrar. Obrigado pela cooperação. Várias anomalias foram registradas no 1.3 após o aparecimento do que se suspeita ser DDK. Também houve relatos de que as zonas de desintoxicação produziram efeitos estranhos. Por isso, o MEG proibiu a entrada no nível até que o caso seja devidamente investigado. A seguir, uma coletânea de documentos sobre a potencial presença da decadência reunidos e preparados para uso posterior. E olha que interessante, parece até uma cópia do último vídeo que a gente fez, do nível 6. Porque nesse arquivo adicional, a gente tem detalhes sobre sangue e violência. Se você é meio sensível, não quer muito ver esse tipo de coisa, eu recomendo que você pule para a parte das considerações finais do vídeo. Ou que você vai ver algum outro vídeo do canal, o vídeo do nível 11, tem o vídeo do nível 9, tem vários vídeos legais que não tem muitos esses detalhes assim. Documento 1. Relatório de autópsia inicial do Dr. Heath. Antes de mais nada, permita-me pedir desculpa pela minha caligrafia horrível e pela natureza informal do meu relatório. Apesar de todo o tempo que passei no ponto 3, não consegui curar nenhuma das lesões nervosas persistentes no meu pulso. Mesmo assim, incluí os 3 lados da autópsia que você solicitou. Relatório de autópsia aberta. Caso 714. Para começar com o caso 714, o Sr. Stevens não tinha nenhum alérgeno conhecido incluído em seu prontuário, mas morreu de choque anafilático extremo. Sua pele estava coberta de erupções cutâneas e lesões, e o paciente havia se arranhado tanto que estava irreconhecível. Isso provavelmente se deve à agonia da reação alérgica. Essa resposta autoimune também atacou seus órgãos internos. Seus rins estavam gravemente danificados, assim como seu fígado e pulmões. Seus olhos estavam quase totalmente destruídos. Ele provavelmente os arrancou devido à gravidade de seus sintomas. Parecia ser o seu próprio sistema imunológico culpado, mas ele não apresentava outros sinais de trauma. Relatório de autópsia aberta. Caso 715. O caso 715 era ainda mais estranho. Na pele, a senhorita Teachers tinha apenas a cicatriz de cirurgia de hérnia, da qual estava se recuperando. Precisei abri-la para descobrir o que estava acontecendo, e ela estava cheia de tumores do tamanho de uma bola de softball. Eles estavam exercendo tanta pressão sobre seu coração que ela provavelmente sofreu de taquicardia, o que levou ao infarto do miocárdio e à sua morte. Seu prontuário relatava que ela tinha hipercoagulabilidade. Eu esperava ver alguns coágulos, mas seu sangue era quase gelatinoso. O exame dos tumores revelou que eles provavelmente não eram malignos, mas apenas acúmulos de células superproduzidas. Relatório de autópsia aberta. Caso 716. O 716 é o mais estranho de todos. À primeira vista, pensei que alguém tivesse mutilado o cadáver, mas os cortes eram fissuras na pele do cadáver. Isso era resultado da pressão interna e do resfriamento do corpo para a autópsia. Seus órgãos estavam liquefeitos devido ao excesso de fluidos no corpo, provavelmente devido à superprodução de sangue. A pressão interna fraturou ossos e tirou sua vida. Isso também é evidente nos vasos sanguíneos rompidos e em seus membros e em seus olhos. Conclusão. Cada vítima parecia sofrer de problemas diferentes, mas há uma conexão entre todos eles. Cada uma delas tinha uma superprodução ou reação exagerada sistêmica, extrema e letal, como se seus corpos tivessem recebido instruções 6 vezes mais extremas do que deveriam. O que está acontecendo? Talvez essas pobres pessoas nos deem uma ideia melhor do que está acontecendo. Atenciosamente, Dr. Edward Heath. Documento 2. Registro pessoal. Nada diz, ei, você é dispensável, mais do que enviar alguém para o ponto 3. Eu não ia para lá desde que fui atingido por uma infecção, mas os médicos de lá me salvaram. Nunca vou esquecer de tudo que passei ali. O cheiro forte de produtos de limpeza que senti por todo lugar, forte o suficiente para dar dor de cabeça. Fiquei apavorado. Quão ruim o nível poderia ser para ser reclassificado como algo inabitável? Eu, pessoalmente, vi alguns dos cadáveres destruídos sendo retirados, pacientes que buscavam recuperação, mas só encontraram a morte. Eles foram mutilados de maneiras bizarras, todas impossíveis. Havia rumores que algo havia corrompido o nível, alterado a forma como ele curava as pessoas. Por que diabos eles estavam me enviando pra cá? Que azar o meu. Havia muita segurança na porta, mais do que nunca. Homens e mulheres corpulentos, com armas de aparência ameaçadora. Mostrei minha identidade e atravessei a porta branca que levava o 1.3 usando o clipe.
Felizmente, essa era uma das entradas mais tranquilas. Era basicamente atravessar a parede. Uma bufada de ar rançoso atingiu meu rosto, e a umidade só aumentou meu desconforto. O que vi quase me fez virar de costas. O nível estava cedendo sobre seu próprio peso. Pontos pretos estavam espalhados por toda parte, e as paredes brancas, normalmente rígidas, estavam se curvando e cedendo aos pontos irregulares de pura escuridão. Isso foi pior do que um prédio desabando. O fedor podre certamente vinha dos cadáveres, que agora estavam trancados nos cantos decadentes daquele lugar abandonado. Eu havia lido um relatório informando que apenas 3 pacientes haviam sido recuperados. Os demais foram deixados para trás sem um enterro adequado, apodrecendo no abismo que se formava. Fiz uma careta, mas suportei o cheiro, desenrolando a linha de pesca que haviam me dado. Aproximei-me cuidadosamente do poço mais próximo e medi cerca de 1 metro de linha. Abaixei-a cuidadosamente no buraco e a deixei balançar por alguns instantes. Puxei o fio de plástico, recuperando menos de 30 centímetros. Meu coração afundou no peito. Aquilo era puro decai. Joguei o resto da linha no buraco antes de me levantar com cuidado. Não sei o que era, talvez arrogância, mas minha curiosidade mórbida tomou conta. Como aquelas pessoas morreram? O que aconteceu com esse lugar que um dia salvou minha vida? Caminhei mais para dentro do nível, evitando buracos e paredes empenadas. Manchas de sangue oxidado corriam marrons pelo chão, secas e incrustadas no piso de ladrilho. Isso era provavelmente o que mais me incomodava ali. O sangue marrom avermelhado quase contrastava com o branco e o preto perfeitos do nível. Virando à esquerda, segui pelo corredor e cheguei a uma seção bem sinalizada, a ala. O início da zona de desintoxicação estava marcado com fita verde, delimitando a área que um dia foi usada para salvar minha vida. A maior parte dela havia desaparecido, um abismo enorme. Estremeci quando o medo começou a se enraizar em meu corpo. Talvez as pessoas ainda pudessem ser curadas, talvez pudessem ser salvas. Peguei meu canivete do cinto e fiz um pequeno corte no antebraço. Aproximei-me dos marcadores verdes e empurrei a mão cuidadosamente. Nada, meus dedos formigavam, mas provavelmente era só nervosismo. Com mais confiança, enfiei o braço mais fundo na zona de desintoxicação. Uma sensação familiar de queimação percorreu meu braço, e o ferimento começou a coçar. Um sorriso se espalhou pelo meu rosto, enquanto o corte começou a formar uma crosta e cicatrizar. Meu sorriso desapareceu rapidamente, quando a pele ao redor começou a borbulhar e rasgar. A carne fresca e vermelha que havia fechado o ferimento começou a descascar, revelando mais carne revirada por baixo. Puxei o braço para trás, mas tudo aconteceu muito rápido. Cambaleei para longe em choque absoluto, enquanto sangue e pele pingavam do meu membro, agora horrivelmente deformado. Documento 3. Nota do diretor. Já se passaram várias semanas desde que nosso batedor retornou do 1.3. Seu braço, ou o que restou dele, foi amputado logo após a sua visita. Eu havia pedido especificamente para que ele testasse um dos buracos e depois fosse embora, mas ele é jovem e impetuoso. Eu só precisava saber se era decai, mas totalmente subestimei o quão perigoso o nível havia se tornado. Eu não queria incitar mais pânico entre nossas fileiras, mas agora todos começaram a falar. Normalmente não cobiçaríamos um nível como esse, mas com a questão do decai se agravando lentamente, precisávamos proteger nossos bens mais importantes. Entre os cadáveres examinados pelo Dr. Heath e a reação do nosso batedor à zona de desintoxicação, fica claro que o nível não nos serve mais. Eu esperava que fosse recuperável, mas não conseguíamos nem entrar no nível usando o no-clip. Tirando o derramamento de sangue, é como se nunca tivesse existido. Imagino quantos mundos serão perdidos para o decai. Temo que pelas pessoas que vivem nessa dimensão estranha e por seus futuros. O medo existencial continua a crescer em meu coração dia após dia. E se não conseguimos impedir isso? Aonde isso vai acabar?